Olá, eu quero te convidar para mais uma reflexão de nossa série A Utopia da Neutralidade. E para isto, eu gostaria de ler um texto bíblico que se encontra no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 27, do versículo 11 ao versículo 26. Então vamos ao texto. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo a todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Temos aqui um dos textos bíblicos mais dramáticos, mais aterrorizantes. Pôncio Pilatos foi o 6º governador a servir na Judéia. Não era estimado pelos judeus, pois em várias ocasiões transgrediu deliberadamente a lei judaica e provocou o povo. Também se mostrou disposto a matar caso isto fizesse necessário para alcançar os seus objetivos. Tendo em vista o péssimo relacionamento do governador com Israel e também as mudanças na política de Roma com respeito aos judeus, a posição de Pilatos era um tanto precária. Os líderes judeus acusaram Jesus de 3 crimes. Jesus estava sendo acusado perante o governador, perante Pilatos, a respeito de 3 crimes. Primeiro, afirmaram que era culpado de enganar a nação. Então esta era a primeira acusação. Jesus acusado de enganar a nação. Segundo, de proibir os pagamentos dos impostos. Acusavam Jesus também disto. E finalmente o acusavam de dizer que era rei. Eram, sem dúvidas, acusações políticas do tipo que um governador romano poderia resolver. Pilatos concentrou-se na terceira acusação, de que Jesus afirmava ser rei, pois se tratava de uma grande ameaça a Roma. Se quisesse tratar deste revolucionário da maneira correta, Pilatos poderia agradar aos judeus e, ao mesmo tempo, impressionar o imperador. És tu o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Jesus respondeu claramente: Tu
o dizes? No entanto, logo em seguida, Jesus interrogou Pilatos sobre sua pergunta, conforme está registrado no Evangelho de João, capítulo 34 até o 37. Jesus não se considerava rei. Explicou ao governador que seu reino não era deste mundo e que não possuía exércitos e que seus seguidores não lutavam. Antes, era o reino da verdade. Pilatos desejava resolver o problema sem tomar qualquer decisão com respeito a Jesus. Como governador romano, havia jurado cumprir a lei, mas como político, sabia que deveria agradar o povo. Ainda restava a Pilatos um último subterfúgio: seguir a tradição de libertar um prisioneiro. Em vez de escolher um prisioneiro qualquer, Pilatos chamou Barrabás, o mais conhecido de todos. Era ladrão e assassino. Pilatos imaginou que a multidão rejeitaria Barrabás e pediria que libertassem Jesus, pois afinal, quem gostaria de ter um ladrão solto nas ruas? Mas Pilato enganou-se, pois apesar de Jesus ter curado os enfermos, de ter ressuscitado os mortos, o povo rejeitou e pediu a libertação do assassino. Assim, o governador resolveu o dilema, não por uma questão de integridade, mas de conveniência. Libertou um criminoso e condenou um inocente, e o inocente era o Filho de Deus. O inocente era o Filho de Deus. Na tentativa de se exonerar, Pilatos tomou 3 providências. Primeira, lavou as mãos e declarou que era inocente de qualquer culpa. Preste atenção nisto. Pilatos lava as mãos e se declara inocente de toda a culpa. A neutralidade é uma utopia. O que Pilatos imaginou fazer e fez não passava de uma utopia. Segundo, Pilatos declarou categoricamente que Jesus era uma pessoa justa, ou seja, que não merecia morrer. Pilatos declara que Jesus era uma pessoa justa e que não merecia morrer. Mas mesmo assim, ao invés de se posicionar ao lado do Filho de Deus, ao lado de Jesus Cristo, se posiciona ao lado do povo e, consequentemente, ao lado de Satanás. Terceiro, Pilatos ofereceu castigar Jesus e depois libertá-lo, mas os líderes religiosos não aceitaram esta oferta diplomática. Igualmente, o povo se posiciona contra Jesus, principalmente os religiosos, os líderes religiosos, e, consequentemente, também se posicionam ao lado de Satanás. Por fim, as autoridades religiosas usaram uma arma da qual Pilatos não poderia se defender. Abre aspas. Se soltas a este, não és amigos de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Fecha aspas. Esse texto está registrado no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 12. Diante disso, Pilatos desistiu, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Pilatos sabia o que era correto, mas se recusou a agir de acordo. Seu desejo era contentar a multidão, se posicionar ao lado da multidão e, consequentemente, se posiciona ao lado de Satanás. Judas cedeu ao demônio quando cometeu pecado, quando traiu Jesus. Pedro cedeu à carne quando negou o Senhor. Pilatos, por sua vez, cedeu ao mundo e ouviu a multidão. Eu quero concluir a nossa reflexão dizendo que Pilatos procurou o caminho fácil.
não o caminho correto. Numa atitude tresloucada, insistiu na neutralidade. No entanto, não foi possível. A neutralidade não passa de uma grande utopia. Quando não nos posicionamos ao lado de Jesus, automaticamente, querendo ou não, desejando ou não, nos posicionamos ao lado do diabo. Nosso maior e mais terrível inimigo. Então, cabe aqui uma pergunta. Uma pergunta que não quer se calar. De que lado você está? De que lado você está? Ao lado de Jesus, aquele que se entregou voluntariamente por amor a nós e padece numa cruz? Ou você se posiciona ou está posicionado ao lado de Satanás, que segundo a Bíblia veio para roubar, matar e destruir? De que lado você está? Pense nisso, mas pense com seriedade. Que seja assim, no nome de Jesus. Amém.